Tá aí, gente. O mês das férias acabou, né? E diante de um cenário de crise na economia, muita gente anda procurando uma oportunidade de emprego. Mas você sabia que o seu currículo pode fazer toda a diferença na hora de concorrer a uma oportunidade? E é nesse ponto que, inclusive, muita gente pode vacilar e perder aquela tão sonhada vaga. Para te ajudar, hoje, dia 1º de agosto, no início do semestre, nós estamos com o Jax Xavier, ele que é analista de comportamento, autor de livros de comunicação, especialista em RH, professor, bom dia! Bom dia, Raquel. Seja bem-vindo aqui à nossa revista Meio Norte. Olha, obrigada por ter vindo aqui nessa manhã. Inclusive, professor, até para alertar, a gente preparou uma matéria onde a gente mostra um pouco dos dados do desemprego no Brasil. Ótimo. Vamos ver, olha aí. Vamos lá. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,3% no trimestre encerrado em junho, menor patamar para um segundo trimestre desde 2015, quando ficou em 8,4%, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A falta de trabalho, no entanto, ainda atinge mais de 10 milhões de pessoas, uma queda de 15,6% em relação aos 3 meses anteriores. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego estava em 9,8%, atingindo 10,6 milhões de pessoas. Na mínima da série histórica, registrada em 2014, a taxa chegou a 6,5%. A população ocupada chegou a 98,3 milhões de pessoas, o maior nível da série histórica da pesquisa, em 2012. Os dados do IBGE, no entanto, mostram a fragilidade desse crescimento. O número de trabalhadores informais também foi o maior da série, estimado em 39,3 milhões, 1,1 milhão de pessoas a mais que no trimestre anterior, levando a taxa de informalidade a 40%. Fazem parte dessa população os trabalhadores sem carteira assinada, empregadores e conta própria sem CNPJ, além de trabalhadores familiares auxiliares. Aí, gente, e aí a gente vê, né, um aumento dos informais, que é recorde. Realmente, eu, no começo do programa até falei, né, que a gente precisa ter uma renda extra, mas acredito que, principalmente os jovens, né, professores, têm um sonho realmente de ter uma experiência dentro daquela área que escolheram para se profissionalizar, para estudar. E o currículo, ele pode ser um divisor realmente. Tem muita gente que não sabe nem por onde começar. E a gente tem também uma atualização, são muitas as mudanças, hoje os perfis que as empresas procuram. Então, essa porta de entrada, qual deve ser, então, a atenção principal na hora de mostrar, digamos, né, esse documento que vai mais ou menos dar um norte de quem é esse profissional. É verdade, Raquel. Principalmente porque o currículo é o cartão postal dos jovens e das pessoas que realmente querem uma oportunidade de trabalho. Sim. E para isso eles precisam estarem atentos para muitos detalhes que são muito importantes. Como você bem mencionou, tem pessoas que não observam a questão até do português, que é o primeiro requisito básico para que você possa entregar um currículo numa empresa. Porque imagina você receber um currículo com erros de ortografia, com erros de português. Então é importante que você revise, você que está em casa, o seu currículo. Tem algum erro? Observe tudo direitinho, porque o currículo nada mais é do que uma inovação, um documento que vai mostrar um pouco mais sobre você, sobre a tua profissão, sua educação profissional, o que você tem como experiência, mesmo que você não tenha mostrando suas competências. Então é muito importante que ele seja sucinto, que ele seja objetivo e que ele principalmente atenda aquela empresa que está em busca daquele profissional. E para isso ele tem que ter cuidado com relação ao português, com relação à grafia, até a estética do currículo, tudo isso é importante. Sobre a estética, inclusive, a gente tem vivido um tempo
tempo, né, de atualização da internet, do online. Como apresentar, então, esse currículo? Vai depender da empresa, ainda no papel, né? A estética também conta muito hoje, em termos até de organização, e do online também é importante ter um currículo em PDF. Como é que é? Sim, a pandemia ela veio trazer para as pessoas uma inovação, que na verdade já existia, mas só que ela antecedeu, que é a questão do vídeo currículo. Então, além do currículo impresso, olha aí, as pessoas também têm que estarem atentas ao currículo, ao vídeo currículo. Ou seja, nada mais é do que uma forma do profissional se apresentar para as empresas, onde ele vai mostrar os seus atributos sobre a comunicação, sobre a sua competência, como ele vai se desenvolver à frente de uma câmera, né? Então, a empresa que vai atrás daquele profissional, que vai em busca, ele já observa alguns detalhes com relação à postura, à comunicação, à linguagem corporal, a vestimenta, isso no vídeo currículo, e que vai acrescentar ainda mais ao currículo impresso, que não deixa de existir. O vídeo currículo é só algo a mais que algumas empresas elas estão buscando, e para isso o candidato ele vai ter que ter uma boa desenvoltura diante de uma câmera, vai ter que ter uma comunicação fácil, aí ele vai se planejar, ele vai ter que trabalhar isso aí para que ele possa fazer uma excelente apresentação, em no máximo estourando 3 minutos, não pode passar disso. Em termos de visual, a gente tem algumas áreas, digamos, mais tradicionais e outras mais atualizadas. Pode inovar ou tem que ser o clássicozão? O clássico é sempre o mais recomendável, desde que a empresa, vamos imaginar uma empresa de tatuagem, uma empresa mais descolada, então ele vai em busca, né, daquela empresa. Opa, essa empresa eu posso ir de uma forma mais solta, mais informal. Publicidade, marketing, aí tudo bem. Tudo bem. E, inclusive, é algo até interessante também ressaltar, que as pessoas sempre me perguntam, é importante colocar foto no currículo? Boa pergunta. Você só coloca se a empresa pedir. Há muito tempo essa questão de foto foi colocada para trás. Então, só se a empresa pedir, aí você coloca a foto. E detalhe, vamos combinar, né, Jess? Porque foto 3x4 não é das melhores fotos da nossa vida, né? Pode até atrapalhar nessa hora, e não, nada brincadeira. daquelas fotos também descoladas, tem que botar assim e tal, nada disso. Mas as fotos, elas têm que estar adequadas, caso a empresa peça. Não coloque foto assim de qualquer forma. E o vídeo currículo também, só mande se a empresa pedir. Quais são os tópicos obrigatórios, inclusive para quem está assistindo agora, está em busca do primeiro emprego, né? Quais são as dicas que você daria na hora de formular esse currículo? Primeiramente, tem que começar com os dados pessoais. Inclusive, é interessante estar colocando aí na tela. Como fazer um currículo? Você vai colocar seus dados pessoais. Seu nome, seu telefone, seu e-mail. Cuidado com aqueles e-mails bonitinha, gatinha, fofinho, não. É um e-mail profissional. Pelo amor de Deus, arroba gatinha não. Por mais que a gente fale sobre gatinha isso. Gatinha2020 arroba gmail.com não, gente. Jamais. E outro detalhe, Raquel, muito interessante, no endereço, ultimamente os recrutadores, eles estão pedindo para que as pessoas coloquem pelo menos só o bairro. Não precisa colocar o nome da rua e o número. Mas por quê? Porque esse currículo ele pode cair nas mãos de pessoas que podem utilizar os seus dados pessoais. Por isso que também não é importante não colocar documentos. Identidade, RG, CPF, né, RG, carteira de trabalho, não. De motorista, caso a empresa peça, né? Perfeito. Você tem carteira de motorista, A ou B, motorista para carro, moto, aí você coloca, mas se não exigir, não coloque. Então começa com esses dados. Perfeito. Ali no objetivo, o que a gente pode colocar como descrição? Principalmente o cargo que a pessoa está querendo. Ou seja, o que a gente vê muito no objetivo como recrutador? As pessoas têm mania de colocar, quero muito agregar para essa empresa, quero muito ser um grande colaborador, quero aquelas coisas bem muito subjetivas. Blá, blá, blá. E é muito clichê. Então você tem que ser objetivo, como o nome já diz. Qual é o cargo que você almeja? O que você deseja participar dentro daquela empresa? Como assistente, como atendente? Aí você me perguntaria, que está em casa, Jack, mas eu quero trabalhar na empresa, estou precisando, está desesperado. E aí ela quer colocar qualquer coisa. Calma, muita calma nessa hora. Você tem que buscar um objetivo que esteja mais adequado à tua área. Perfeito. É atendente, é caixa, você quer trabalhar como vendas, então coloca lá, atuar na área de vendas, atuar na área de RH,
o RH financeiro, seja muito específico na hora do objetivos, é muito importante. Muito bom. Não pode ser vago e nem aqueles clichês tão comuns. Tá ali, formação acadêmica, idioma, nessa hora, professor, vamos lá. Aí tem gente que coloca ali essa informação, principalmente no idioma, né? Inglês básico, mas é o básico mesmo ou é nada de inglês nessa hora? Fala a verdade ou coloca, como é que é? Olha, Raquel, o mais importante no currículo é você não mentir. Tá vendo, Você gente? não pode mentir. É muito importante. Tem pessoas que colocam lá inglês, alguma coisa. Imagina se isso acontece, a recrutadora sabe falar e ela começa a falar com você em inglês e você mal sabe falar o verbo to be. E aí você vai cair. Aí você to bow. Vai ser pego ali nas eleições. Exatamente. Então, seja verdadeiro. E com relação à formação acadêmica, você sempre vai colocar da última formação até a mais antiga, ou seja, nós estamos em 2022, da mais recente, na verdade. Você está agora em 2022 cursando psicologia, está no 7º período, então coloca lá o nome da faculdade, qual o período e, de preferência, alguns recrutadores pedem que você coloque previsão de término no primeiro semestre de 2023. Um exemplo, que já facilita para que ele saiba. Mas ele está em qual período ou vai terminar quando? Porque ele pode estar devendo alguma disciplina e aí vai demorar demais. Então, algumas empresas querem isso. Então, coloca. Aí depois coloca os outros. Não é necessário, já que você tem curso superior, colocar ensino médio, ensino fundamental, né? Não precisa. Então já basta colocar a sua graduação, pós-graduação. Exatamente. Né? Outra questão que vem, aí vem a questão dos cursos, como eu falei, que é muito importante você colocar, ressaltar os cursos. E aí vem mais um detalhe. Imagine que você não tem nenhuma experiência profissional. Então, meus amigos estudantes, comece a fazer cursos online. Tem várias empresas que fazem cursos online gratuitamente. Que dica boa. Então, esses cursos podem entrar no currículo. Com toda certeza. Então, tem muita gente que perde oportunidades e tem cursos gratuitos em várias instituições aqui na internet que ele pode fazer e colocar lá como uma experiência a mais com relação aos cursos. Então, é muito importante, porque tem pessoas, não tenho nada no meu currículo, eu não tenho nenhuma experiência, eu nunca estudei. Aí fica mais complicado. Então, hoje em dia é muito importante. Vamos se mexer, né, Sem contar outro detalhe, não tenho experiência, para você que está em casa, já fez algum trabalho voluntário? Olha, já que legal. fez algum trabalho muito interessante com a tua mãe, mas de uma forma que pode agregar naquela vaga, porque também tem que ser específico. Imagina que você trabalhou na banquinha de frutas lá da mamãe, mas aí se você não tem experiência nenhuma, você pode colocar de que maneira? Coloca lá que teve uma experiência em vendas de verduras e que aprendeu a trabalhar com vendas, com caixa, mexer com números, porque é uma experiência para aquela pessoa que não tem nada. Já para quem já é mais experiente, aí já entra aquela questão de você colocar as tuas formações, as tuas experiências e detalhe, as tuas qualificações, elas têm que estar também lá bem importantes, né? Porque a gente chama atualmente soft skills, que são as experiências socioemocionais, o que você tem que pode agregar àquela empresa. Então é interessante também que você coloque. Mas nada de colocar aquelas qualidades que são muito batidas, sou proativo, sou carismático, né? Não. Seriam, digamos, a gente pode colocar também ali funções que podem agregar na área. Exatamente, que podem agregar e de preferência, se você já fez algum trabalho, o que você contribuiu para aquela empresa que você pode colocar no seu currículo. É muito interessante, porque o que você fez e de preferência ainda mais com números. Com resultados. Com resultados, exatamente. A questão do resultado vai mostrar que você é uma pessoa que não só está ali na fala, mas tem competência e vai mostrar na hora de uma entrevista posterior o que você realmente fez. Porque o currículo, o recrutador, ele vai ler e ele vai perceber, olha, esse aqui tem um diferencial, olha o que ele já fez de tão interessante, né? E outro detalhe também, Raquel, se você já participou de muitas empresas, ficou só um mês numa, 15 dias em outra, muito cuidado com isso, porque o recrutador pode olhar, nossa, o que foi que aconteceu com esse rapaz, essa moça, que participou de várias empresas e não demorou muito, então é muito cuidado com relação a isso, porque pode soar de uma forma que não seja tão interessante para o recrutador. Então, se você teve um tempo mais relevante, é mais interessante que você coloque. Muito bom. E eu acho, professor, que para fechar, fique muito atento às suas informações do contato, porque acontece muito. Às vezes você está enquadrado ali dentro da vaga, mas aí o e-mail tem um erro, o telefone não está o correto. Exatamente. Aí você fica ali aguardando, não vai chegar nunca.
Por isso que eu falei, erros de português, olhe atentamente seus contatos, seus telefones. Não precisa colocar referências pessoais, porque isso hoje em dia as pessoas vão atrás, fotos só se a empresa pedir. Não precisa assinar currículo, declaro para os devidos fins que essas informações são verdadeiras. Isso não existe mais, não precisa. Aquele nome currículo vitae também não precisa colocar. Muito antigo. É muito antigo, mas a gente ainda recebe. Em cima você vai colocar apenas o teu nome completinho, bonitinho lá e que seja bem sucinto. Tá aí, gente, professor Jax aqui hoje. É assim no Instagram dele, você pode dar uma olhada por lá também no Insta para você seguir professor Jax. Na nossa manhã desta segunda-feira, ele também posta várias dicas e hoje foi um prazer ter você aqui no nosso Revista Meio Norte. Obrigada, professor. Eu que agradeço mais uma vez, Raquel. Até a próxima, tá bom?